Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Hoje, a nossa missão é mergulhar no caderno 1. O tema é, assim, o coração de qualquer prova de português de alto nível. Compreensão, interpretação, tipologia e gêneros textuais. E claro, quando a gente fala de alto nível, estamos olhando direto para a banca FGV. Exatamente. E, olha, é fundamental a gente começar entendendo o porquê disso. Não é só para decorar regras, sabe? A proposta do professor Lessa é fazer a gente entrar na mente do examinador da FGV. Eles não querem saber só se você leu o texto. Eles querem saber se você entendeu a arquitetura do pensamento do autor. É um jogo de lógica. E hoje a gente vai aprender as regras desse jogo. Gostei disso. A arquitetura do pensamento. Então, vamos começar pelo alicerce, pela base. O caderno abre com o que o professor Lessa chama de a regra de ouro, que é a diferença, entre compreensão e interpretação. Para muita gente parece a mesma coisa, mas na prova confundir isso é fatal. É o primeiro e o maior filtro. Pensa assim, a compreensão é o que está na superfície, sabe? O que está explícito, preto no branco. É a camada literal. Quando a questão manda, segundo o texto, ou o autor afirma que, ela está testando sua capacidade de localizar a informação. A resposta está lá escrita. Ah, entendi. É quase um trabalho de detetive, então, de encontrar a evidência que já está ali na cena do crime. Você não inventa nada, só aponta. Se o texto diz o céu é azul, a resposta é o céu é azul, sem mistério. Perfeito. Agora, a interpretação. Aí é o próximo passo. É o que se pode concluir a partir dessas evidências que você achou. É ler as entrelinhas. Os comandos mudam, passam a ser infere-se que, depreende-se do texto. Aqui, você tem que usar o raciocínio lógico. O texto te dá as pistas, as premissas, e você precisa chegar a uma conclusão que seja válida, que faça sentido a partir daquelas pistas, entende? E é justamente aí que moram os perigos, né? O material até alerta para dois erros que são tipo armadilhas clássicas: a extrapolação e a redução. Exato. A extrapolação é o famoso viajar na maionese. É quando a pessoa se empolga com uma ideia e conclui algo que o texto simplesmente não autoriza. É como um detetive que, sei lá, investigando um roubo, começa a criar teorias sobre a vida amorosa da vítima sem nenhuma pista para isso. Faz todo sentido. E a redução, imagino, seria o contrário. Isso. A redução é focar tanto num detalhe minúsculo que você perde a visão do todo. É o detetive que fica, assim, obcecado com a marca do sapato e esquece de olhar a arma do crime que está bem ao lado. Os dois erros te levam para a alternativa errada porque ignoram a lógica interna do texto. Ok, essa base ficou bem clara para mim. Mas é agora que o caderno aprofunda e, nossa, aqui eu acho que fica realmente interessante. Ele fala dos implícitos, especificamente de pressupostos e subentendidos. Parece uma coisa sutil, mas eu sinto que é aqui que a FGV separa os candidatos de verdade. Sem dúvida alguma. É a habilidade de ler o que não foi dito. E o fascinante aqui, sabe, é o nível de responsabilidade que o autor assume. O pressuposto é uma informação que o autor esconde no texto de um jeito que ela se torna indiscutível, inegável. Ela fica ancorada por uma marca linguística. Uma marca linguística? Como assim uma marca? O exemplo do caderno é perfeito para a gente entender. Se a frase é, a fiscalização continua rígida, a palavra continua. Essa é a marca. É a âncora. Ao usar essa palavra, o autor te obriga a aceitar como verdade absoluta que a fiscalização já era rígida antes. Não é uma opinião, é um fato que está embutido ali. Nossa, entendi. É como se a palavra continua fosse um contrato que você assina sem ler. Você não pode, dentro da lógica da frase, questionar isso. A própria frase te impede. E o subentendido, como é que ele se diferencia? O subentendido é mais uma insinuação, sabe? Uma sugestão. Ele depende muito do contexto e, o mais importante, ele pode ser negado pelo falante. É uma comunicação mais velada. O exemplo clássico é perguntar, você tem horas? Claro, o subentendido é, por favor, me diga que horas são. Mas a pessoa pode simplesmente responder, tenho, e pronto. Seria uma resposta esquisita, né? Socialmente inadequada, mas não estaria errada. A pessoa poderia se defender, eu só respondi a sua pergunta?
Exatamente. Ela pode negar a intenção. Com o pressuposto da fiscalização, isso é impossível. Ninguém pode dizer a fiscalização continua rígida e depois falar, mas antes ela era frouxa. A lógica não permite. E a FGV adora explorar essa diferença. Isso é fantástico. É entender que cada palavra pode carregar um universo de informações escondidas. Ok. Então, se a gente está caçando esses significados, essas armadilhas, o tipo de texto que a gente está lendo ajuda. Isso nos dá alguma pista? Acho que é aí que entra a parte de tipologia textual, certo? É o próximo passo lógico. Identificar a intenção, a finalidade do texto. É como ter o mapa do terreno, sabe? O professor Lessa organiza nos 5 tipos clássicos. O primeiro é a narração. O foco aqui é a ação, a passagem do tempo. Você tem personagens, um enredo, uma sequência de eventos. Basicamente, contar uma história. Então, quando a gente lê um texto e percebe uma linha do tempo, um antes e um depois, nosso alarme de narração tem que disparar. E a armadilha da FGV aqui seria talvez esconder um argumento dentro de uma historinha. Para pintar um quadro com palavras. O foco são as características, os detalhes, muitos adjetivos, verbos de estado. A intenção é criar uma imagem na sua cabeça. Uma fotografia verbal. Entendi. E aí a gente chega nas dissertações, que o caderno divide em 2. E essa distinção parece crucial. É vital. Primeiro, a dissertação expositiva. O objetivo dela é puramente informar, explicar, apresentar fatos. Ela é neutra, objetiva. Não tenta te convencer de nada. Pensa num verbete de dicionário ou numa notícia de jornal que só relata o que aconteceu. E em oposição a ela, vem a estrela do show. Aqui o material do professor Lessa chama de Top 1 da FGV. A dissertação argumentativa. Essa é a principal. Aqui o autor tem um lado, uma tese, uma opinião, e o objetivo do texto é te convencer a concordar com ele. Ele vai usar argumentos, dados, raciocínios para te persuadir. Artigos de opinião, editoriais, é o campo de batalha da lógica. E, por último, a injunção. O nome é um pouco mais técnico, mas a identificação parece ser a mais fácil de todas. Geralmente é assim. A injunção quer te dar uma ordem, uma instrução, um conselho. A marca registrada, quase infalível, são os verbos no imperativo. Faça, clique, misture, leia. Uma receita de bolo, um manual de montagem. O texto está te guiando para uma ação. Tudo isso faz muito sentido na teoria. Mas, a teoria, na hora da prova, pode sumir da cabeça. O melhor jeito de fixar é ver como a FGV realmente usa isso contra a gente. O caderno traz um treinamento de elite com questões. Vamos analisar algumas? Vamos lá. É na prática que o conhecimento se solidifica. E o interessante é ver como a banca mistura tudo numa só pergunta. Pega a questão 01, com a famosa citação do Winston Churchill. A frase é: a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as outras que foram tentadas de tempos em tempos. A pergunta pede para inferir a visão do autor. À primeira vista parece um paradoxo, né? Como algo pode ser o pior e, ao mesmo tempo, a melhor opção? A chave está exatamente nessa estrutura lógica que você chamou de paradoxo. Churchill cria uma armadilha. Ele começa com uma afirmação forte, negativa. A democracia é a pior. Se você parar de ler aí, já erra a questão. Mas a segunda parte, com exceção de todas as outras, muda tudo. Entendi. Ele cria um conjunto de todas as formas de governo. Aí ele diz que todas as outras são piores que a democracia. Se todas as outras são piores, por eliminação, a democracia vira a menos pior, ou seja, a melhor que a gente tem. Que jogada de mestre! É pura lógica argumentativa. Ele te leva por um caminho para te mostrar o oposto no final. Isso é interpretação no mais alto nível. Agora vamos para algo totalmente diferente. A questão 03, do bolo de cenoura. O texto é curtinho. Para fazer um bolo de cenoura perfeito, bata as cenouras com o óleo e os ovos no liquidificador. Em seguida, misture os secos delicadamente. E a pergunta é sobre a tipologia. Essa é quase um presente, se você estiver atento.
As palavras-chave são bata, misture. Verbos no imperativo dando instruções. Isso grita tipologia injuntiva. A pegadinha aqui seria, sei lá, se deixar levar pelo adjetivo perfeito e achar que o texto está argumentando que o bolo é perfeito. Mas ele não dá argumentos para provar que o bolo é perfeito, ele só ensina o passo a passo. A intenção dominante é a instrução. Brilhante. Agora a questão 07, que nos leva de volta para o início da nossa conversa. Sim, sobre os implícitos. A frase é: a fiscalização continua ineficiente na fronteira. A questão pede o pressuposto correto. E aqui, depois da nossa discussão, ficou claro. A palavra-chave, a marca linguística que o professor Lessa aponta é continua. Se ela continua ineficiente, é um fato dentro da lógica da frase que ela já era ineficiente antes. Simples assim e mortal para o candidato desatento. A FGV sabe que a gente lê rápido e pode deixar essa palavra passar. Para fechar, a questão 09. Um clássico da FGV. Ambiguidade. Ah, essa é ótima. A frase é: o policial prendeu o ladrão em sua casa. E a pergunta é: de quem era a casa? Do policial ou do ladrão? A frase pode significar as duas coisas. A questão pede para reescrever, garantindo que a prisão foi na casa do ladrão. O problema aí é o pronome possessivo sua, que é ambíguo. A norma culta nos dá uma ferramenta para resolver isso. Os pronomes demonstrativos deste e daquele. A regra é simples. Deste se refere ao termo mais próximo e daquele ao mais distante. Na frase, o policial prendeu o ladrão, o termo mais próximo é ladrão. Então, para se referir à casa do ladrão, o correto seria na casa deste. Se fosse na casa daquele, se referiria ao policial. É um detalhe técnico, mas que a FGV cobra sem dó. É uma pegadinha de coesão referencial. Mostra que não basta ter a ideia, tem que saber expressar com precisão. Algo fundamental no mundo jurídico, né? Nossa, que análise! Percorremos a teoria e a prática. Se a gente fosse criar um resumo final, um kit de sobrevivência de tudo que o professor Lessa ensinou neste caderno, o que seria essencial? Acho que a grande síntese que o fichamento teórico do material consolida pode ser organizada em alguns pontos-chave. Primeiro, a distinção sagrada. Compreensão é o que está escrito. Interpretação é o que se conclui logicamente do que está escrito. É preciso ter muito cuidado para não cruzar essa linha sem autorização. As palavras têm poder. Elas carregam informações ocultas. Então, a caça aos pressupostos através de marcas como continua, ainda, deixou de, é fundamental. É preciso ler com uma lupa na mão, praticamente. A tipologia é seu primeiro diagnóstico. Antes de qualquer coisa, se pergunte: qual é a missão deste texto? É contar uma história? Pintar um quadro? Informar? Convencer? Dar uma ordem? Identificar isso clareia todo o resto. E, por fim, a lógica da banca, a tal regra de ouro que o material tanto reforça. Exatamente. A FGV valoriza mais o raciocínio lógico do que a decoreba de regras. A gramática é a ferramenta, mas a lógica é o objetivo. É preciso entender como o autor construiu o pensamento dele. A prova é, em essência, um grande exercício de lógica textual. Para fechar, eu quero compartilhar a mensagem final que o professor Lessa deixa no caderno, que conecta todo esse conhecimento técnico com a carreira que muitos buscam. Ele cita Provérbios 18:15, o coração do entendido adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios busca sabedoria. E em seguida ele reflete que essa habilidade de interpretar textos será a maior ferramenta de trabalho na Lerro. Ler bem é ouvir o cidadão, escrever bem é respondê-lo com eficiência. Isso realmente coloca tudo em perspectiva. Fica claro que dominar a língua portuguesa vai muito, muito além de passar numa prova. E para quem está nos acompanhando, que outro tema ou caderno do projeto vocês gostariam de ver analisado por aqui? Deixem as sugestões nos comentários. E fica uma reflexão final. Num mundo inundado por desinformação, por mensagens rápidas, saber diferenciar um fato de uma inferência, um pressuposto de um subentendido, E identificar a real intenção por trás de um texto, isso não é só uma habilidade para concurso. É, no fundo, uma ferramenta indispensável de cidadania. Perfeito.
Podcast produzido a partir do conteúdo do Projeto Alero Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!